Entomofagia no Ocidente. Que coisa interessante, vamos pensar nesse assunto. Mateus 3, de 1 a 4, fala de algo que nos leva a pensar sobre esse assunto. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Nada de novo para nós, mas quando a gente fala em entomologia, talvez a gente pense um pouquinho, opa, entomofagia. Talvez a gente pense um pouquinho no que é que isso pode significar para nós. No Ocidente, não é uma coisa natural as pessoas se alimentarem de insetos. Mas a mídia, já de alguns anos para cá, tem feito uma certa constância nesse tipo de informação, inclusive levando famosos do nosso país a outros extremos, justamente para provar essas iguarias, que para esses orientais não tem nada de iguaria, nada mais é do que uma alimentação comum do seu dia a dia. É o seu cardápio, não é que ele tem, o que eu vou comer hoje? Não sei, deixa eu ver. Ah, tem bife? Não. Tem carne? Não, eu prefiro uma perna de grilo. Não é assim. Na realidade, quando a gente pensa, a gente deveria se lembrar de uma coisa. O Ocidente, ele tem um sistema de arar a terra, um sistema de fertilidade, que possivelmente não se tornou necessário esse tipo de mecanismo. Porém, já no Oriente, em função de deserto, de lugares digamos assim, onde a terra não é tão fértil, eles usavam esses métodos. E não é uma coisa recente não, estamos falando de coisas muito antigas. Isso me coloca na cabeça algumas coisas do tipo: mas e eu? Como é que eu me comporto ou me deparo em função dessas informações? Quando passa na televisão comendo uma barata, as pessoas ficam com nojo, sentem uma coisa, uma repugnância natural. Mas em outros países isso é aceito, é algo que é comum. Às vezes a gente para pensar e fala: mas o que tem a ver esse assunto com a Bíblia? Então vamos colocar dessa forma. Mateus não precisaria dizer de forma nenhuma como João se vestia e muito menos como ele se alimentava. Mas de uma forma sobrenatural, ele se sobressaía na média, no meio das pessoas em que vivia, pelo tipo de roupa e pela alimentação. Para muitos talvez vão dizer assim: não, mas comer somente gafanhotos e tomar do mel silvestre, o coitado era um desnutrido, uma pessoa que realmente não tinha a necessidade básica da sua alimentação. Mas eu diria o seguinte: vamos pensar que isso é uma verdade. As Escrituras dizem que ele se deu muito bem fazendo isso. Será que muitas vezes não somos nós que criamos alguns paradigmas ou criamos alguns conceitos, e desses conceitos nós tentamos evitar algumas verdades que estão na nossa frente? Por exemplo, até João Batista, poucos pensariam no Messias, a não ser o judeu, pensando naquele que seria o libertador do seu povo, que traria respostas aos seus problemas, porque eles estavam vivendo já há séculos debaixo de jugo de dominadores estrangeiros. E para eles existia uma preocupação do cumprimento da profecia, principalmente de Isaías, que falava da vida de um Messias que ia fazer a diferença e que ele vinha da casa de Davi. Mas agora aparece João Batista, com uma veste simples, com uma linguagem direta para o povo, uma linguagem objetiva, clamando pelo arrependimento para que a pessoa se volte. E ele tinha um tipo de vestimenta que não seria tão diferente da época, mas de alguma forma chamava a atenção.
e a sua alimentação, talvez por ser exclusiva, também chamasse a atenção. Mas de qualquer forma, é as palavras dele que deveriam ficar gravadas. Mas comendo grilo, ou comendo gafanhoto, ou não comendo gafanhoto, ele dizia claramente: eu estou vindo para preparar o ano aceitável, o caminho do Senhor, e o Senhor está vindo. Aí você fala, mas é difícil entender isso. É difícil. Por que pegou uma pessoa que nem comia carne? Por que pegou uma pessoa que nem era vegetariana? Foi pegar uma pessoa que praticava entomofagia. Que situação complicada! Os olhos do Senhor são totalmente diferentes dos nossos olhos, na concepção do saber, do conhecer e do se apresentar. Eu gostaria só de dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, talvez muitos anos para alguns, séculos, a Inglaterra resolveu povoar o Canadá. E para isso trouxe europeus para ir para lá. E ele trouxe os europeus, e os europeus chegaram naquele lugar sobre a condição de colonizar. E esses europeus foram tão bons na colonização que até a Unesco declarou várias cidades como patrimônio mundial. Pela beleza, pela qualidade e pela forma como foram feitas. Poxa, mas que maravilha, mas que tem isso demais? É que todos que foram para lá ou eram agricultores ou pecuaristas. Mas quando eles chegaram exatamente naquele lugar, tiveram um pequeno probleminha. A terra não era fértil. O clima não era favorável. E sabe o que eles fizeram? Se aventuraram ao mar. Então significa que mesmo pessoas que têm hábitos alimentares B ou C, pode tranquilamente, em função de necessidades ou novos traços, novos objetivos, caminhar por caminhos diferentes. Essa é uma lição que nós muitas vezes abrimos mãos porque não agrada. Mas e no nosso Brasil? Comer inseto? Nem pensar. Fora. Né? Isso não existe. Quem é que diz que se faz isso? Tá bom. Os nossos antepassados, pelo menos meus avós, não vai longe não, dentro de São Paulo, eles diziam que eles tinham por hábito de comer uma certa formiga alada. E comiam e diziam que era gostoso. E pesquisando um pouco, através de livros, histórias, eu descobri que existem ainda regiões do nosso país que praticam o mesmo hábito. O que eles estão comendo mesmo? Deixa eu pensar. Às vezes não vem na minha cabeça. Ou será que somos nós que estamos criando e impedindo as palavras de entrarem no nosso coração e abrirem uma nova oportunidade? Para se ter uma ideia, a própria ONU, Organização das Nações Unidas, já começou a dizer que é interessante acrescentar ao cardápio o inseto. Jesus lá atrás, antes de nascer, o próprio Deus, ou melhor, Jesus já tinha nascido, mas o próprio Deus levou João a proclamar a todos que o Messias viria para trazer vida, o ano aceitável, o tempo da sua vitória, o tempo para você entender o que seria melhor para ti. Agora eu pergunto, ele inaugurou a dispensação da graça, na qual nós vivemos, em que os nossos pecados são perdoados e o nosso passado é esquecido. Mas muitos não acreditam nisso. Será que ainda estamos vivendo debaixo da lei? Será que na verdade nós vivemos debaixo da lei e vamos ter que entrar também nesse novo sistema de comer insetos?